Aumenta só um pouquinho para mim. Peço ao vereador Eustáquio Pereira que, por gentileza, faça a verificação de quórum. Senhor presidente, encontra presentes o vereador Romário Picolé, Neia da Uninorte, Pezão, Farley Cabeleireiro, Fabiano Santos Cunha, Juninho da Farmácia, Pastor Marcílio Santos, Marcílio da Prefeitura, Carlos Alberto Ferreira Cachoeira, Sargento Hamilton, Vossa Excelência, eu, Eustáquio Pereira, Alexandre de Mãos Paulas. Portanto, senhor presidente, há número legal. Havendo um número legal, com a graça de Deus, declaro aberta a presente reunião extraordinária desta manhã, convidando o vereador Marcílio a fazer a leitura de um texto bíblico. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Esta é a palavra do Senhor. Após a leitura do texto bíblico feito pelo vereador Marcílio, eu peço ao vereador Eustáquio Pereira que dê ciências ao plenário da convocação. Convocação. Pela presente ficam os senhores vereadores convocados para uma reunião extraordinária do dia 21 de janeiro, sendo seu início às 9 horas, com a finalidade de apreciar e votar o seguinte projeto de resolução de número 001/2014. Reformar a administrativa com base no TAC firmado com o Ministério Público, ofício do gabinete 001-214. Assunto: encaminha razões de veto parcial ao projeto de lei de número 152/2013. Estima as receitas e fixas as despesas do orçamento fiscal do município de Araxá para o exercício de 2014. Orçamento dos 214. Projeto de lei de número 001/2014 autoriza a assinatura de convênio e dá outras providências, convênio com a Liga Araxaense de Desportos. Projeto de lei 001/2014 autoriza a assinatura de convênios e dá outras providências, convênio com a Araxá Esporte Clube. Projeto de lei 003/2014 autoriza a cooperação entre o município de Araxá e órgão dos poderes executivos, legislativo, judiciário do Estado de Minas Gerais e da União nos termos do artigo 241 da Constituição da República de 1988 e da outras providências. Projeto de lei de número 004/2014 autoriza a assinatura de convênio e dá outras providências. Convênio com a Associação Cultural Artística e de Talentos de Araxá. Câmara Municipal de Araxá, 20 de janeiro de 2014. Miguel Alves Ferreira Júnior, presidente. Peço ao vereador Eustáquio Pereira que dê ciência ao plenário do ofício encaminhado pelo vereador Carlos Roberto Rosa. Araxá, 21 de janeiro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Miguel Alves Ferreira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Araxá. Prezado senhor, respeitosamente venho com o presente justificar minha ausência na reunião ordinária da Câmara Municipal deste dia de 21/4/2013. Sem outro participar, subscrevo Carlos Roberto Rosa, vereador. Nesse momento eu peço ao vereador Eustáquio Pereira que dê ciência ao plenário dos projetos que foram encaminhados pelo Executivo.
Projeto de Lei 001/2014. Excelentíssimo senhor presidente. Encaminho-lhe anexo projeto de lei que autoriza o município a assinar convênio com a Liga Araxaense de Desportos. Visa o presente convênio a mútua cooperação entre os participantes para o desenvolvimento das atividades ligadas ao desporto amador de Araxá, possibilitando a manutenção das atividades da entidade. Na certeza de que essa egressa Casa de Lei, ao analisar o projeto de lei em tela, haverá de aprová-lo. Aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e ilustres pares, os mais elevados protestos de estima e respeito. Atenciosamente, Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá. Araxá, 15 de janeiro de 2014, excelentíssimo senhor presidente. Encaminho-lhe anexo projeto de lei que autoriza o município, autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Araxá Esporte Clube, entidade sem fins lucrativos com a finalidades sociais, culturais, recreativas e desportivas em nosso município. O referido convênio pretende repassar contribuição àquela entidade com a finalidade de auxiliar na manutenção de seus programas estatutários e de atendimento à comunidade araxaense. Na certeza de que essa egressa Casa de Lei, ao analisar o projeto de lei em tela, haverá de aprová-lo. Aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e ilustres pares, os mais elevados protestos de estima e respeito. Atenciosamente, Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá. Araxá, 15 de janeiro de 2014, excelentíssimo senhor presidente. Encaminho-lhe anexo visando a atender ao que precentua o artigo 241 da Constituição Federal, o projeto de lei que autoriza a assinatura de termos de cooperação ou convênio entre o município de Araxá e órgãos da administração pública federal e estadual, visando a manutenção e a ampliação dos atendimentos e serviços que são prestados neste município. A autorização que ora se busca visa amparar a assinatura de diversos termos de cooperação e convênios tais quais aqueles que já de conhecimentos destes nobres vereadores firmaram com o TJMG, IEF, TERMG, TRT, Terceira Região, dentre outros. Na certeza de que essa egressa Casa de Lei, ao analisar o projeto de lei em tela, haverá de aprová-lo. Aproveitando o ensejo para renovar a Vossa Excelência e ilustres pares, os mais elevados protestos de estima e respeito. Atenciosamente, Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá. Araxá, 15 de janeiro de 2014, excelentíssimo senhor presidente. Encaminho-lhe anexo projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Cultural Artística de Talentos de Araxá, entidade sem fins lucrativos com a finalidade culturais, artísticas e sociais em nosso município. O referido convênio pretende repassar contribuição àquela entidade com a finalidade de auxiliar na manutenção de seus programas estatutários de atendimento à comunidade araxaense. Na oportunidade, visando a manutenção de projetos de atendimento aos artesãos e artistas de Araxá, o projeto busca ainda autorização para a cessão de bens para a manutenção de feiras cultural e de artesanatos. Na certeza de que essa egressa Casa de Lei, ao analisar o projeto de lei em tela, haverá de aprová-lo. Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e ilustres pares, os mais elevados protestos de estima e respeito. Atenciosamente, Dr. Jeová Moreira, Prefeito Municipal de Araxá. Senhor presidente, foram esses os projetos de lei que tínhamos. Olha, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento o público aqui presente, casa cheia, um prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos, cumprimento a imprensa. Gostaria de pedir aos senhores vereadores a gentileza, até mesmo porque é uma extraordinária, os projetos chegaram em tempo hábil, 24 horas antes da convocação,
Então eu vou encaminhar os projetos para a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, esses projetos que chegaram, para que a gente possa dar parecer nos mesmos e apreciá-los ainda na manhã de hoje. Estou encaminhando então para a Comissão de Finanças o projeto 01/2014. Na verdade, nós teremos a primeira reunião ordinária do ano para formar as comissões especiais da Casa. Essa reunião é específica, única e exclusivamente para a criação das comissões. Enquanto isso não acontece, como nós estamos numa extraordinária, nós vamos manter a comissão que está vigorando até agora, para facilitar aqui a agilização. E a partir da primeira terça-feira do mês de fevereiro, nós estaremos criando as novas comissões que trabalharão o ano de 2014. Então, encaminho para a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, o projeto 1/2014, o projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal, da reforma administrativa, desculpem, o projeto 02/2014 do Executivo, que autoriza a assinatura de convênio e dá outras providências, o projeto 03/2014 do Executivo, autoriza a cooperação entre o município e os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O projeto 04/2014, que autoriza a assinatura de convênio e dá outras providências com a Associação Cultural Artística de Talentos de Araxá. Esses projetos são encaminhados nesse momento para a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Eu gostaria de pedir a atenção dos senhores vereadores, porque enquanto a Comissão de Finanças vai dar parecer nos projetos, eu gostaria de explicar a respeito de um veto que está aqui na Câmara Municipal e que nós vamos apreciar agora, pois o veto já recebeu aí parecer das comissões. Na verdade é o seguinte, esse veto, ele foi feito na PPA. A PPA é um preparativo para o orçamento que é votado no final do ano. O prefeito vetou, então, as emendas que foram propostas pelos vereadores logo depois da aprovação da PPA. Mas, na verdade, no final do ano, os senhores vereadores, ao apreciarem o orçamento para 2014, tornaram a colocar as emendas, a apresentar as emendas no orçamento. Aquelas que estavam na PPA e que foram vetadas, foram novamente apresentadas no orçamento. E o orçamento foi aprovado por todos os vereadores e sancionado e publicado pelo prefeito. Não houve veto ao orçamento. Então, senhores vereadores, nós temos aqui uma situação dúbia e que não cabe a nós outra situação a não ser a derrubada do veto, pelo seguinte, a última lei que foi votada, que é o orçamento, sobrepõe leis anteriores. A PPA, ela é um preparativo para o orçamento, mas a palavra final é o orçamento. O orçamento é que é a peça definitiva. A PPA é meramente um caminho para se chegar ao orçamento. Como o veto foi na PPA e o orçamento, eu gostaria da atenção dos senhores vereadores, e o orçamento foi aprovado com emendas, e o orçamento não recebeu veto, o orçamento foi publicado com as emendas na íntegra, então nós temos duas situações, uma de veto numa situação e outra de concordância com as emendas em outra. Só que a concordância aconteceu no último momento, no último projeto, na última etapa. Então, na verdade, o que está valendo? É o orçamento. As emendas que estavam na PPA estão aqui, aprovadas, publicadas e sancionadas. Sendo assim, o veto da PPA perdeu seu sentido. Mas nós temos por obrigação formal de nos manifestarmos acerca do assunto. Não podemos desprezar um veto, porque senão, inclusive, ele trava a pauta de votações da Câmara. Ele tem um prazo para ser apreciado, e se assim não for, trava-se a pauta. Por isso, nós teremos que apreciar, mesmo sabendo que se faz, que é desnecessário.
porque o orçamento sobrepõe a PPA. Então, nesse momento, eu concedo a palavra pela ordem ao vereador Marcílio. Senhor presidente, salvo engano, o veto, na verdade, referente às emendas das entidades, é na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós já temos duas leis posteriores, que é a PPA, a qual eu presidi, o pastor Moacir relator, Alexandre Irmãos Paulo como membro, e a lei orçamentária. Então, nós já temos duas leis que sobrepõem a esse veto. Então, o que cabe é a inexistência desse veto. E a gente aproveita o momento para agradecer a presença dos presidentes das entidades aqui presentes e dizer para não se preocuparem, que o veto não tem fundamento, que nós já temos duas leis que sobrepõem esse veto. Mesmo se votasse nessa casa para manter o veto, ele não teria validade jurídica, porque, na verdade, nós temos a PPA, que planeja o orçamento para os 4 anos, e a LOA, que foi presidida pelo vereador Fabiano, o vereador Juninho. Então, nós temos duas leis que sobrepõem. Então, o veto não tem valor jurídico nenhum. Nós votaremos, obviamente, para derrubar o veto, mas mesmo se o veto fosse mantido, ele não teria validade jurídica. Obrigado, era o que eu tinha. Agradeço ao vereador Marcílio por ratificar aqui a explicação. É isso mesmo, né? Já não faz mais sentido, sendo que nós temos o orçamento com as emendas. Palavra pela ordem, vereador Cachoeira. Fosse colocado ao plenário, eu gostaria de pedir vista ao projeto, haja visto que no histórico das votações, eu preciso ainda refletir como nós votamos da primeira vez e como votamos da segunda. Senão a nossa votação fica contraditória. Nós estamos, nesse momento agora da reunião, como é uma extraordinária, foge um pouquinho daquele rito formal, dando até um tempo para as comissões darem parecer agora. Eu gostaria que os vereadores conversassem entre si para ver se a gente dá vistas ao vereador Carlos Alberto, do veto. Estou pedindo vista ao veto, não é isso? Lembrando apenas que esse veto chegou aqui na casa, deixa eu ver a data do mesmo. Com 30 dias de não apreciação do veto, trava-se a pauta da Câmara e nós não podemos votar nenhuma outra matéria. Mas acredito que Vossa Excelência deva devolvê-lo em tempo hábil, caso o plenário lhe dê vista, para que a gente possa destravar a pauta da Câmara. Daqui a pouquinho, então, vereador Carlos Alberto, eu coloco em apreciação o seu pedido, porque a gente está suspendendo a reunião um pouquinho para os pareceres.
Eu gostaria de solicitar a informação da Comissão de Finanças e das demais comissões, se já estão aptos os projetos com os seus pareceres para...
Gostaria de convidar os senhores vereadores a ocuparem seus lugares no plenário. Está reaberta a reunião extraordinária, sendo que os projetos já estão com os pareceres. Palavra pela ordem ao vereador José Maria Lemos Júnior. Juninho. Senhor presidente, para devolver o projeto de resolução 1 de 2004, pela aprovação da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, Fabiano Santos Cunha, José Maria Lemos Júnior, César Romero da Silva. E também pela Comissão de Agricultura, Comércio, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, composto pelo vereador Eustáquio Zé Pereira, vereador Alexandre Carneiro de Paula, vereador Moacir Ferreira dos Santos. Também o projeto de lei 4 de 2014, oriundo do Executivo, pela aprovação da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, composto pelo vereador Fabiano Santos Cunha, vereador José Maria Lemos Júnior, vereador César Romero da Silva, pela aprovação, como também a Comissão de Educação, Cultura e Saúde, compostos pelo vereador Carlos Alberto Ferreira, vereadora Cledineia Maria dos Santos, vereador Romário Gerson Galdino, também ambos pela aprovação. Também o projeto de lei 2 de 2014, oriundo do Executivo, que autoriza a assinatura de convênio de autos providências da Associação Araxá Esporte Clube, pela aprovação da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, composto pelo vereador Fabiano Santos Cunha, vereador José Maria Lemos Júnior, vereador César Romero da Silva, e também a Comissão de Esporte, Turismo, Lazer e Direitos Humanos, compostas pelos vereadores Farley Pereira de Aquino, vereador Hamilton Marcos Moreira, vereador Alexandre Carneiro de Paula, substituindo o vereador Carlos Roberto Rosa, todos pela aprovação. Também o projeto de lei 1 de 2014, oriundo do Executivo, que autoriza a assinatura de convênio e dá outras providências com a Liga Araxaense de Desportos, aprovados pela Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, composto pelo vereador José Maria Lemos Júnior, vereador Fabiano Santos Cunha e vereador César Romero da Silva. E também a Comissão de Esporte, Turismo, Lazer e Direitos Humanos, compostos pelo vereador Farley Pereira de Aquino, vereador Hamilton Marcos Moreira e vereador Alexandre Carneiro de Paula, desculpa, todos pela aprovação, senhor presidente. Agradeço a gentileza dos vereadores e a boa vontade em darem o parecer agilmente para a gente poder apreciar os projetos. E, nesse momento, eu coloco para a apreciação do plenário a proposição do vereador Carlos Alberto Ferreira, que pede vistas ao veto. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem ao vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, depois da discussão, clareou-se as ideias, já que na LDO e no LOAS, que tem que estar em sintonia com o orçamento, esse jogo desnecessário, até a votação do veto. Mas como é preciso cumprir o regimento, eu retiro meu pedido de vista e voto contra o veto. Nesse momento, então... Pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem, vereador José Maria Lemos Júnior. Eu não sei se vai votar em separado. Se for votar em separado, eu peço que leia o veto do prefeito, que não foi lido ainda. A gente vai votar primeiro o veto e depois os outros projetos, viu, Eustáquio? Então, eu peço ao vereador Eustáquio Pereira que dê ciências ao plenário do veto e a gente já vai apreciá-lo em primeira mão. Ginaine, auxilie, por gentileza, aqui o Eustáquio, que tem que ser lido ali, por favor. Lembrando ao plenário que acabou-se o voto secreto na casa, não temos mais votos secretos. Nós tínhamos até então votação secreta no caso de veto e cassação de mandatos parlamentares. Isso foi revogado através de uma lei do vereador Romário, não foi, Romário? Então nós não temos mais nenhum tipo de votação secreta
aqui na Câmara Municipal. Razão de veto total. Referente ao projeto de lei 152/2013, apesar do louvável iniciativa dos nobres vereadores, um dos dispositivos acrescido ao projeto originalmente encaminhado ao inciso 2º e 3º do artigo 10º, restou por afrontar dispositivos constitucionais a infraconstitucionais de formas insanável. Desta forma, vejamos abaixo as razões que levam a este administrador público vetar o inciso 2º, 3º do artigo 10º do projeto de lei 152/2013, do mérito às razões do veto. Violação do princípio da separação dos poderes. A Constituição Federal, prestigiando a separação entre os três poderes, veda o controle das funções de um pelo outro, fora das especificações explicitadas em seu texto. Ora, nesta esteira, vamos que a cada poder restam as funções constitucionalmente garantidas. No caso dos poderes municipais, executivo e legislativo, cabe ao primeiro a execução das leis e os programas municipais e ao segundo a elaboração das leis municipais. A previsão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10º da proposição da lei encaminhada para a sanção joga por terra o princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que pretende trazer para o legislador o poder de execução orçamentária que notoriamente pertence ao chefe do Poder Executivo. Ademais, a Lei Orgânica Municipal, em simetria com as previsões constitucionais federal e estadual, respeitada as vedações nela transitadas, define as situações de competência exclusiva do senhor prefeito municipal. Nesse momento, então, coloco para discussão o veto que foi lido agora pelo vereador secretário da mesa diretora. Não havendo vereador que queira se manifestar. Pela ordem, presidente. Falar pela ordem, vereador Fabiano. Senhor presidente, obrigado pela parte. Eu queria, nesse primeiro contato do ano aqui com essa Casa de Leis, desejar a todos um feliz 2014, ao público que nos honra com suas presenças, né, que Deus possa abençoar a vida de todos com muita saúde. Em relação especificamente a essa questão do veto, já foi exaustivamente debatido nesta casa, através da LDO, através da própria lei do orçamento, essa situação. E o vereador Carlos Alberto fez bem ao retirar seu pedido de vista em relação a este veto, porque era impossível nós mantermos o veto que veio do Poder Executivo, e eu queria passar uma informação aos meus pares. 2013 também foi um ano de muito debate no Congresso Nacional com relação ao orçamento impositivo, e que culminou em dezembro de 2013 com a aprovação final do orçamento impositivo. Então agora é lei, é constitucional o fato do orçamento ser impositivo. Então essa discussão aqui, qualquer tipo de discussão, iria por terra a partir do momento que nós já temos aprovado na Constituição o orçamento impositivo. Era o que nós tínhamos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto pela ordem do vereador Romário. Gostaria de cumprimentar a todo o público presente pela presença. Com certeza, muito importante a presença maciça da sociedade nas reuniões da Câmara, porque mostra o interesse das pessoas pelos projetos que estão sendo apreciados, mostra a democracia, o interesse. Isso é muito importante.
Tomara que todas as reuniões as pessoas apareçam, exponham suas ideias e tenham presença, porque é muito bom ver o plenário cheio de pessoas entusiasmadas com os projetos que a gente está apreciando. Esse ano de 2013, que passou agora, foi um ano assim que nós lutamos, os vereadores todos, né, com certeza, lutaram bastante pelas entidades. Nós, no caso, propomos, juntamente com outros vereadores, propomos a emenda na LDO, garantindo recursos para as entidades, a ficha orçamentária destinada às entidades, os recursos da ficha orçamentária, o prefeito, a partir da LDO, não vai poder mexer nesse recurso. Ele pode não repassar, mas poder mexer para outras coisas, ele não pode. Nós realizamos o Fórum das Entidades, que lotou o plenário, que foi muito importante também, porque as entidades exporam seus sentimentos, os dirigentes das entidades falaram o quanto as entidades ficaram sem receber verba em 2012, que sofreram muito, muitas capengando, quase fechando, igual a FADA, igual várias outras. Então, nós estamos aí para lutar pelo bem, pelas entidades, por tudo aquilo que for bom para a cidade de Araxá. Porque todos nós aqui, vereadores eleitos pelo povo, com certeza o que a gente quer realmente é uma cidade que valorize o ser humano, uma cidade que cuida do ser humano, porque nós precisamos cuidar do ser humano no sentido dele não passar fome, no sentido dele praticar um esporte, no sentido dele poder ser um cidadão de verdade. Então, nós estamos aí para isso. Obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Pela ordem, presidente. Vereador Sargento Hamilton e logo depois o vereador Marcílio. Senhor presidente, agradecendo pela ordem, eu gostaria aqui de agradecer ao público presente, aproveitei esse momento oportuno de ter aqui a presença de todos os representantes das entidades da cidade de Araxá e até esclarecer para algumas entidades de que o vereador, aqui quando chega a subvenção, o projeto, a gente faz a votação dentro principalmente das prestações de conta. Agora, o que está acontecendo? O projeto chega nessa casa, ele é feita a aprovação pelo vereador e muitas das vezes a entidade não está recebendo a sua subvenção. Mas devemos esclarecer para as entidades, com seus representantes, que assim que for aprovado aqui na Casa do Povo, vocês deverão procurar o executivo para poder saber a data, a previsão da liberação da verba da entidade. Agora, caso vocês tenham alguma dificuldade no executivo com relação à passagem do dinheiro para a entidade, eu faço questão que vocês, por gentileza, procurem a Casa do Povo, que somos nós aqui, representantes de vocês, porque se aqui nós aprovamos a verba de vocês, é porque a entidade tem esse direito de estar recebendo. O projeto vem da prefeitura, aqui é feita a aprovação, então não justifica a entidade não estar recebendo a sua subvenção. Então fica aqui esse convite, qualquer dúvida, qualquer problema, não deixe de procurar o vereador de sua confiança. Obrigado. Palavra pela ordem, vereador Marcílio. Senhor presidente, só para cumprimentar o líder do governo nessa casa e solidarizar com ele essa situação difícil que o jurídico do Poder Executivo Municipal, às vezes, o coloca à base do prefeito, como o vereador Garrado, a vereadora Néia, pastor Moacir, porque se nós, na lei de diretrizes orçamentárias, colocamos as emendas para entidades, derrubamos o veto naquele momento. E, como o próprio nome já diz, professor Carlos Alberto, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LOA precisa estar contemplado o que nós colocamos na LDO. Aí, simplesmente, o jurídico te coloca numa situação difícil. Você fez muito bem, nós não vamos aqui derrubar o veto do prefeito, porque, na verdade, é a inexistência dele jurídica. O vereador Garrado, me lembro quando nós discutimos a LDO,
brigou para que se mantivesse, procurou o jurídico da prefeitura, e ele, novamente, vereador Garrado, coloca nós, os 15 vereadores, e mais os vereadores da base do governo, nessa situação difícil. Dizer às entidades que esse direito de vocês nós garantimos lá no início do ano, com a lei de diretrizes orçamentárias. Vocês não precisam se preocupar que os 15 vereadores aqui vão trabalhar para a entidade. Se não fosse vocês, o Poder Executivo não dava conta de fazer nada. Mas, às vezes, não é o prefeito, às vezes é a sua assessoria. A assessoria jurídica que colocou ele nessa dificuldade. Não sei se por ignorância ou se por política ou politicagem. É o que eu tinha, o presidente. Falar pela ordem, vereador Garrado. Bom dia a todos, bom dia meus nobres colegas vereadores, bom dia a plateia aqui presente. Eu gostaria só de pedir, Miguel, para as entidades, para que cumpram com a sua obrigação com relação à prestação de contas, né, para que prestem a conta, porque uma má prestação de conta pode impedir uma nova subvenção para vocês. Então, tenham consciência, né, tenham o respeito como nós temos com o dinheiro público e façam um bom uso dele. Continue assim, ajudando Araxá no seu crescimento, na sua evolução, ajudando as pessoas. Desta forma, nós estaremos fazendo de Araxá uma cidade boa e melhor de se viver. Parabéns a vocês e obrigado pela presença. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão, o veto. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva, que na minha explicação inicial eu falei a palavra PPA, onde constavam as emendas, na verdade era na LOA, na LDO, e depois consagrada na LOA. Nesse momento, coloquem em apreciação o veto ao projeto 152/2013. Os vereadores que tiverem de acordo com o veto, permaneçam sentados. O veto foi rejeitado por 13 votos a 0. 13 votos a 0. Então, eu peço ao vereador secretário que dê ciências ao plenário do projeto 001/2014. Projeto de resolução 001/2014. Reforma administrativa com base no TAC firmado com o Ministério Público. Para discussão, o projeto 001/2014. Tivemos várias reuniões, né? Conversamos intensamente sobre essa questão. Nesse momento passa-se, então, a votação do projeto 01/2014, projeto de resolução. Os vereadores que estiverem de acordo com o referido projeto, permaneçam sentados. Projeto de lei, senhor presidente, aprovado por 13 votos a 0. Peço ao vereador Eustáquio Pereira que dê ciências ao plenário do projeto 002/2014, de autoria do Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Juninho. Os outros 3 projetos são de convênios. Eu acho que poderia, se a casa consentir, votar em bloco os 3 projetos. Para apreciação do plenário, o pedido do vereador Juninho, que pede para se votar em bloco os projetos que estão na mesa. Se o plenário consentir, permaneça sentado. Aprovada a proposição, né, Eustáquio? Por? 13 votos a 0. Ok, aceita a sua proposição, votaremos em bloco, então, os 3 projetos. 4. Na verdade, 4 projetos. Só essa mesmo, né? Projeto 001/2014, emenda, autoriza a assinatura de convênio e da outras providências, Liga Araxaense de Desportos. Projeto 002/2014, autoriza a assinatura de convênio e da outras providências, Associação Araxá Esporte Clube. Projeto 003/2014,
autoriza a cooperação entre o município de Araxá e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado de Minas Gerais e da União, nos termos do artigo 241 da Constituição da República de 1988 e da outras providências, cessão ou doação de encargos pessoal, bens e serviços essenciais à continuidade da prestação de serviços públicos no município. Projeto 004/2014 autoriza a assinatura de convênio e da outras providências, Associação Cultural Artística e de Talentos de Araçá. Para discussão, os projetos que foram lidos pelo vereador secretário agora na mesa, palavra pela ordem, vereador Sargento Hamilton. Senhor presidente, lembrando que a Liga Araxá de Esporte e Araxá Esporte Clube, esse convênio está sendo aprovado agora, lembrando que as duas entidades mandaram para essa casa uma prestação de conta e o Araxá Esporte, através da prefeitura, mandou uma carta, uma certidão, informando e justificando os gastos de 2013. Na verdade, então, as duas entidades estão aptas porque enviaram as prestações de contas. Para continuar em discussão, os projetos, não havendo mais vereador que queira se manifestar, passamos à votação dos projetos 4, 3, 2 e 1/2014, de autoria do Executivo. Os vereadores estiverem de acordo com os projetos, permaneçam sentados. Projeto de lei, senhor presidente, ambos aprovados por 13 votos a 0. Aprovados os projetos, eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que nós teremos a primeira reunião ordinária do ano, onde nós estaremos votando as comissões permanentes para o ano de 2014. Essa reunião tem a função específica de se votar as comissões. Não se vota nenhum projeto, não se vota matéria nenhuma, não se usa a tribuna. Na verdade, então, é só a formação e a votação das comissões. Tá? Temos alguns projetos que ficaram do ano passado, que estão no arquivo. Alguns, certamente, o Executivo reenviará, se for de interesse do mesmo, e alguns nós podemos pedir o desarquivamento dos mesmos. Mas isso nós faremos na reunião subsequente à primeira reunião ordinária do ano, que tem a função de criar as comissões. E não havendo mais para a presente reunião, com a graça de Deus, está encerrada a reunião.